Solenidade da Epifania do Senhor. Primeira leitura, Isaías 60, 1-6, Salmo 71. Segunda leitura, Efésios 3, 2-3a, 5-6. Evangelho Mateus 2, 1-12. Na tradição cristã do Oriente, a Epifania corresponde ao Natal na tradição cristã do Ocidente. A tônica é a manifestação do Senhor e da sua obra de salvação para todos os povos. É a luz de Deus que brilha para além dos confins de Jerusalém. Há muitos contrastes em Mateus 2, 1-12. O primeiro deles é o nascimento do Rei dos Judeus, não em Jerusalém, mas em Belém, na Judéia. É um retorno às origens do rei Davi, antes que conquistasse e fizesse de Jerusalém a capital do seu reino. A volta a Belém não tem a ver somente com Miqueias 5:1. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor dentre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, meu povo. Mas tem a ver também com Isaías 11:1. Um ramo sairá do tronco de Jessé, um rebento brotará de suas raízes. O segundo contraste é que sábios do Oriente sabem que nasceu um rei pelo sinal de um astro no céu, mas o povo eleito não o sabe. Apesar de ser o povo da revelação, a notícia veio trazida por gente considerada pagã. Notícia confirmada pelo Salmo 19:2. Os céus narram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos. O terceiro contraste reside na reação de Herodes e toda a cidade de Jerusalém com ele. Perturbou-se, ao invés de se alegrar. Na verdade, a perturbação tem a ver com a frustração dos seus planos e sua luta déspota pelo poder. Pelo texto, a cidade de Jerusalém ouviu antes de Herodes. Os magos, sábios do Oriente, não buscaram informação no palácio, mas a notícia que reside na pergunta: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Foi levada a Herodes, pois por todos os lados estavam os seus informantes, isto é, todos os que colocavam seus olhos e ouvidos a serviço do poder opressor de Herodes. O quarto contraste é a interpretação que Herodes busca obter daqueles que conhecem as Escrituras. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Versículo 4. Chama a atenção a menção no plural, todos os sumos sacerdotes. Sabe-se que somente um estava em exercício, desde que pagasse o preço para obter tal título. Herodes tem sob o seu poder e domínio quem deveria estar somente a serviço de Deus e do povo. O quinto contraste está na referência profética, não considerada revelação pela classe sacerdotal. A resposta sobre Miqueias 5:1 veio provavelmente dos mestres da lei, que eram do grupo dos fariseus. Dado particular reside no fato de que Miqueias e Isaías foram contemporâneos e ligados à cidade de Jerusalém, e na época deles com acesso ao palácio do rei. Nada impede que no arquivo do palácio, nos tempos de Herodes, estivessem cópias das Escrituras. O sexto contraste se encontra na mudança de atitude. Enquanto os magos falaram publicamente, razão pela qual a notícia circulou rapidamente, Herodes convoca os magos em segredo e quis saber mais detalhes. Estes, por sua vez, não devem se espalhar. Tais detalhes não devem se espalhar, pois os planos de Herodes são cruéis. O sétimo contraste está na astúcia de Herodes.
não vai com os magos para Belém, mas os transforma ou os quer transformar em seus informantes. Ao dizer e indicar o caminho que devem seguir, coloca a informação da profecia de Miqueias 5:1 não em favor da busca dos magos, mas em função dos seus maus propósitos, camuflados de boas intenções. Ide, procurai e obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Versículo 8. O oitavo contraste desponta em uma pergunta. Por que a estrela não conduziu os magos diretamente a Belém, visto que ela é que continuou orientando, até parar sobre o lugar onde estava o menino? Teriam perdido a estrela por algum momento, ou dela desviaram a atenção por causa da cidade de Jerusalém? Afinal, o rei dos judeus deveria ter nascido nela. O próprio texto responde: vimos sua estrela no Oriente. Subjazem 3 informações. No verbo vimos estão os magos, estrela e Oriente. Os magos são provavelmente sábios mesopotâmicos ou persas, que se ocupavam dos astros. Procuravam neles informações sobre o que acontecia ou devia acontecer na Terra. Sabe-se que os antigos não viam o mundo de forma dicotômica, mas todas as realidades entre os céus e a terra estavam integradas e em profunda relação. Assim, os magos não eram reis, e nada indica que eram 3. Tais deduções podem advir de Isaías 60:3. Os povos caminham à tua luz e os reis ao clarão de tua aurora. E da associação com os 3 dons indicados, ouro, incenso e mirra, versículo 11. Além disso, a aceitação de que eram 3 podia representar a perfeição, visto que Deus é santo, 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 segundo Isaías 6:3. Ao lado dos magos está a estrela, que ora é vista no Oriente e ora desaparece. Sabe-se que César Augusto havia ordenado que uma moeda fosse cunhada em sua homenagem, e nela se podia ver uma estrela, indicando a sua grandeza, a tal ponto que se declarou Dominus ac Deus, ou Divus Augustus Pater, como estava em uma moeda do ano 14 a.C. Graças à estrela, pode-se dizer que o segredo do nascimento de Jesus é manifestado de forma luminosa, e são os pagãos que vêm ao seu conhecimento. O que os magos foram capazes de aderir por uma estrela, Herodes, os sumos sacerdotes, os escribas e toda Jerusalém não foram capazes, apesar de terem as Escrituras. Enquanto os pagãos se abrem e aderem, os judeus e seu rei déspota se fecham e rejeitam. É possível que Mateus tenha desejado confrontar a presença dessa estrela com Números 24:17, uma profecia nos lábios de um vidente pagão, Balaão, filho de Beor. Eu o vejo, mas não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Um astro procedente de Jacó se torna chefe. Um cetro se levanta, procedente de Israel. E isso está também conforme a Gênesis 49, 10-11. Então os magos e Balaão são profetas de Deus para o seu povo, incapaz de ver os sinais e de ouvir a voz de Deus. Ao lado dos magos e da estrela está o Oriente, localização geográfica que indica o lugar onde o grande astro que governa o dia aparece. Jesus, como disse Zacarias no cântico que entoou no dia do nascimento de João Batista, é o sol nascente que nos veio visitar, do alto para resplandecer, iluminar os que estão nas trevas e para guiar nossos passos no caminho da paz. Lucas 1, 78 e 79. O Oriente também é o ponto de partida do patriarca Abraão, que por sua fé monolátrica trouxe nova luz para Canaã. Assim, os magos caminham sobre as pegadas de Abraão, não na direção da terra prometida, mas na direção do Messias prometido, o Rei dos Judeus. Próprio por isso, ao dizer que vieram para adorar,
assume-se o gesto reservado a Deus. É um ato de fé e não um ato político. Esse ato é revelado no que cada dom representa e que manifesta o reconhecimento do Verbo encarnado em suas duas naturezas, a divina que lhe é própria e a humana que foi por ele assumida e tornou-se apropriada. Assim, os dons são oferecidos à pessoa do Filho de Deus, que se encontra em casa com Maria, sua mãe. Aqui, cristologia e eclesiologia são inseparáveis. A vinda dos magos com seus dons atesta uma igreja aberta para acolher todo aquele que reconhece no menino de Belém o sinal de Deus entre os seres humanos. A criação, representada na estrela e nos dons oferecidos, ouro, incenso e mirra, e as escrituras se unem para indicar que no meio das trevas nova luz brilhou e traz a salvação de Deus. Quem encontra Jesus muda de caminho. Se para chegar a Belém os magos precisaram seguir a estrela, ouvir a profecia, mas para voltar para casa bastou uma advertência por sonho. É a nova estrada proposta por Deus aos magos, pois o sonho da eleição dos pagãos se tornou realidade, pois, como diz Paulo, não há mais distinção entre judeu e grego, pois ele é Senhor de todos, rico para todos os que o invocam. Romanos 10:12. A universalidade da salvação é o tema da primeira e da segunda leituras. O trito Isaías proclama a glória do Senhor, que brilha sobre Jerusalém, expulsa as trevas e atrai os povos para a sua luz. Com eles estão seus dons preciosos, ouro e incenso. Mateus foi além e incluiu a mirra. Já o apóstolo Paulo atesta que o mistério de Deus foi revelado e traz a novidade. Os gentios são chamados em Cristo a participar da mesma herança dos judeus. Esta é o clímax da segunda leitura, alegria que a todos deve ser anunciada. Diante de Herodes, símbolo do poder opressor, estão o medo que o atormenta e a chance de ser libertado. Difícil decisão para quem sempre se viu ameaçado e adotou a morte como solução para se manter no poder. É triste perceber que a opção de Herodes continua viva entre os seres humanos, ainda seduzidos pelo desejo e ganância de sucesso, poder e vida fácil, às custas da opressão dos mais humildes e inocentes. Fora e dentro da igreja, em cada época e lugar, se encontram pessoas que preferem seguir Herodes que a Cristo. Nesta solenidade da Epifania, iluminados pela palavra de Deus que colocou diante de nós os magos, Herodes, os sumos sacerdotes, mestres da lei, somos interpelados a tomar uma decisão diante de Cristo e de sua mãe. Cristologia e Mariologia, como disse, intrinsecamente unidos. A quem queremos nos assemelhar? Ou com qual deles temos nos assemelhado? Um bom e santo domingo no Senhor. Um fraterno abraço. Padre Leonardo Agostini.